Então, eu sou um novo RT de uma drogaria ou de uma empresa de produto médico ou de qualquer tipo de empresa, mas eu simplesmente não fiz alteração nenhuma no conselho. No conselho não, na Anvisa. Estou digitando aqui uma mensagem para minha equipe e me perdi da conversa. Como é que você faz quando você não tem esse conhecimento de fazer o peticionamento de alteração dentro da Anvisa do RT? Isso dá problema? Isso não dá problema? Sobre essas perguntas, boa noite, Cíntia, boa noite quem está entrando aqui. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje? Dá problema você não conseguir fazer alteração lá no site da Anvisa? Dá problema para você? Dá problema para a empresa? Essa que é uma pergunta que a gente precisa responder. O que eu faço? Né? Esse, gente, é uma das dúvidas, é uma das grandes dúvidas de peticionamento. Você sabe fazer peticionamento na Anvisa? Você não sabe? Isso é interessante, eu aprender a fazer peticionamento na Anvisa? É importante eu aprender a fazer peticionamento na Anvisa? E por quê? O que eu ganho com isso? Veja, pessoal, o que acontece? Eu coloquei essa questão do farmacêutico porque esse é um dos peticionamentos mais simples que tem dentro da Anvisa. A troca de farmacêutico, a troca de responsável legal. É um dos peticionamentos mais simples, não tem taxa, é automático, não tem publicação no Diário Oficial. Mas a pergunta é, eu consigo fazer? Boa noite, Ângelos, boa noite, Antônio, boa noite, Fábio, boa noite, Cíntia, farmacêutica Mayra, estou vendo um monte de aluno meu aqui também, e esses alunos já têm acesso ao curso de peticionamento, né? O módulo de peticionamento para quem comprou o combo, né? Então, o que acontece quando eu pergunto isso para vocês? Gente, saber fazer peticionamento no site da Anvisa é um dos pontos, é um dos meios lucrativos para você ser um farmacêutico valorizado e também para você ser um consultor valorizado e ganhar dinheiro com isso. Porque, veja, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Depois que a empresa tem o seu alvará sanitário, ela passou por experiência, a empresa de produto, né, quando ela comercializa produto, e ela tem o alvará sanitário dela, ela vai ter um novo serviço na vigilância, talvez o ano que vem, dependendo se o alvará sanitário é renovado a cada ano, ela no ano seguinte pode precisar de seu serviço, ou daqui 2 anos tem prefeitura já que renova o alvará a cada 2 anos. Agora, dentro do ambiente da Anvisa, as coisas mais importantes acontecem. Por quê? Tudo acontece dentro do ambiente para produto, né? Produto como medicamento, produto para saúde, cosméticos, saneantes, acontece dentro do site da Anvisa. A empresa pode pedir sua AF lá dentro. A empresa pode mudar de endereço e ter que alterar a AF. A empresa pode ampliar a sua atividade. O que eu chamo de atividade? Muita gente, às vezes, confunde o que é atividade com o tipo de produto que a empresa ela comercializa ou ela fabrica. Deixa eu só molhar a boca aqui um pouco. Então, gente, as pessoas confundem isso. Atividade é aquela atividade no mesmo produto. Então, se a empresa ela faz fabricação de produto médico, a atividade é fabricação. Se a empresa faz distribuição, a atividade é distribuição. Se a empresa faz importação, a atividade é importação. Se a empresa faz fabricação, importação, distribuição e armazenamento, ela tem 4 atividades.
Então, atividade é aquele tipo de prática, né? Aquele tipo de exercício que aquela empresa tem com aquele produto. Uma empresa, por exemplo, ela pode importar produto para a saúde e ela pode fabricar medicamento. Se ela tem essas duas AFs, né? Se ela é autorizada para isso. Então, ela não fabrica produto para a saúde, mas ela importa. E ela fabrica medicamento. Então, nesse ambiente, gente, tudo acontece na Anvisa. E a pergunta que chamou vocês para essa live foi o quê? Se a empresa, você é a responsável técnico dessa empresa, e você não mudou na Anvisa, dá problema? É o que eu trouxe vocês aqui para essa live, para a gente discutir, falar sobre isso. Né? Quem aí acha que a responsabilidade técnica só tem que alterar no conselho, só tem que alterar lá no site da vigilância, quando pede lá para mudar o alvará sanitário, tirar um farmacêutico e colocar o outro. É tudo um processo burocrático que a gente tem aí nos devidos órgãos que a gente passa por eles. Então, é sobre isso que eu estou trazendo aqui para vocês. E aí, se você não me conhece, é a primeira vez que você está me vendo, eu vou me apresentar para você. Meu nome é Gislande Jardim e eu sou farmacêutica há mais de 36 anos e eu sou consultora há mais de 17, 18 anos por aí. Se eu for contar minha primeira consultoria que eu fiz lá em 1994, já tem aí mais de 30 anos. Mas eu comecei a me profissionalizar nisso mesmo depois de 2005, tá, gente? Então, aí eu comecei a estudar cada vez mais o ambiente da Anvisa. Hoje mesmo eu estava gravando uma aula, mais uma aula de peticionamento. Algumas pessoas estão enviando solicitação, eu não sei se a pessoa quer de fato entrar ou só está cometendo um erro. Mas se você quer entrar, coloca no comentário, eu quero entrar porque eu quero fazer pergunta ao vivo e eu deixo você entrar. Algumas vezes eu dou uma consultoria ao vivo aqui para algum aluno que queira entrar, que às vezes está com problema de peticionamento e quer me perguntar. Mas então, gente, hoje mesmo eu estava fazendo uma live sobre autorização de funcionamento, que é o primeiro peticionamento que a gente faz no site da Anvisa. Claro, depois de ir lá no ambiente do site anvisa.gov e cadastrar a empresa. Então, tudo começa no cadastramento da empresa. E é lá onde o primeiro farmacêutico também, quando era aquele farmacêutico do cadastro, foi cadastrado. Então, eu estava fazendo um peticionamento hoje, gente, e o que eu verifiquei? Que o formulário de peticionamento da Anvisa já foi atualizado, com umas informações bem interessantes. Né? Ela já está até, tipo, meio que nos ajudando dentro do formulário. Então, todo momento a Anvisa altera as coisas e a gente precisa também ficar a par dessas alterações. Então, se você hoje é um responsável técnico, você entrou na empresa e ninguém alterou a responsabilidade técnica lá. O que você deve fazer? O que você deve fazer para alterar essa responsabilidade técnica ou ficar tranquilo quanto a isso? E eu estou trazendo isso aqui, gente, porque, inclusive, um aluno meu que hoje está ganhando muito dinheiro com consultoria só de AF, quando ele comprou meu curso, a primeira coisa que ele quis que eu ensinasse para ele era como alterar a responsabilidade técnica, porque ele era já o RT de uma drogaria, já fazia acho que mais de um ano, e continuava no site da Anvisa o RT anterior. Não tinham incluído ele no site da Anvisa. Então, pessoal, para começar, eu acho que eu nem preciso falar com vocês qual é a diferença entre responsável legal e responsável técnico. Não preciso falar isso para vocês, vocês devem saber. Porque lá na Anvisa, quando você mexe no cadastro da empresa, você precisa saber essa diferença. E precisa saber cadastrar essas pessoas nas suas respectivas responsabilidades corretas. Sábado passado, eu dei uma mentoria individual para uma aluna. E ela me falou de uma bagunça, que ela falou, Gislande, me parece que, olha, eu fui contratada pela matriz, então, meu contrato é a matriz, no CNPJ da matriz, só que eu fui inserida como RT da filial, e lá na Anvisa, eu nem estou como RT, quem está como RT da matriz é a própria
dona, ou seja, a responsável legal foi cadastrada como responsável técnica. Eu falei, olha, eu não consigo nem entender como que conseguiram fazer isso. Se a empresa tem AF, como é que essa situação está? Porque muitas vezes, gente, a Anvisa confere o cadastro com o peticionamento. Então, esse já é o primeiro problema que pode dar. Se você fizer um peticionamento e colocar um relatório da Anvisa lá dentro, um relatório da Vigilância Sanitária, que está atestando o cumprimento daquele peticionamento, daqueles requisitos daquela atividade, e no relatório coloca que o responsável técnico, vamos imaginar o nome, João da Silva, e a Anvisa resolve ir lá no cadastro da empresa e verifica que o responsável técnico que está lá não é o João da Silva, é a Maria Jardim, por exemplo, eles não vão deferir aquele peticionamento. Ou vai indeferir ou vai colocar em exigência para provar quem é o responsável técnico. Então, já começa por aí, tá? Você tem um responsável técnico lá no Conselho de Farmácia, você tem um responsável técnico lá na Vigilância e na Anvisa é outro responsável técnico. Esse já é um tipo de problema que pode ter. E aí, o que pode acontecer? Se essa empresa está com urgência da liberação dessa AF ou desse peticionamento, vai atrasar processo. Processo atrasado é perda de dinheiro. E ela pode responsabilizar, se foi você que fez esse peticionamento, responsabilizar você, achar que é sua incompetência. Então, uma das coisas que a gente, como consultor, precisa ficar atento é se, de fato, o responsável técnico atual é aquele que consta lá na Anvisa. Precisa saber disso. Precisa ter essa consciência. Uma outra coisa bem importante, gente, é o seguinte. Quando você é responsável técnico de uma empresa, você vai ser responsável técnico até o momento que o seu nome nessa empresa, como responsável técnico, está lá no Conselho Regional de Farmácia. Quem dá o certificado de responsabilidade técnica é o seu conselho, né? É o conselho daquele profissional que é o RT. No momento que você rompe um contrato com a empresa, gente, preste bastante atenção nisso, tá? Isso é muito importante para você, como um profissional, para não ser responsabilizado depois. Está lá no nosso código de ética. Você tem um prazo, depois que você rompeu o contrato com a empresa, de imediatamente ir lá no conselho e dar baixa na sua responsabilidade técnica. Se você não fizer isso, você pode continuar, você pode não, você estará continuando como RT dessa empresa. E aí o que acontece? O que essa empresa estiver fazendo é você que está sendo responsável. Aí, se você virar e falar assim, mas o contrato já foi rompido, tá aqui a prova do contrato na data anterior, não resolve, tá? Não te afasta da responsabilidade e ainda o conselho pode te aplicar alguma questão de ética porque você não fez isso no tempo que está lá no código de ética. Se eu não me engano, o prazo é 30 dias. Mas é bom você fazer isso imediatamente. E a maioria dos conselhos hoje, principalmente quando é em capital, você faz isso pelo site. Tem conselho que já me informaram que é no interior, tipo Uberlândia, etc., que você tem que mandar uma correspondência. Eu não tenho certeza disso, mas é bom você se informar. Não é por ser por correspondência, ou não é por ser pelo site que você vai deixar de fazer. Aliás, por correspondência é melhor você fazer mais rápido. Então, pessoal, depois que você deu sua baixa lá no conselho, você provavelmente não vai ter responsabilidade por essa empresa. Tem mais. Se essa empresa continuar usando seu nome, porque veja, gente, às vezes, olha, imagina a situação. Tem um CRT que foi emitido, tá? Karina, obrigada, 30 dias. Tem um CRT que foi emitido pelo Conselho Regional de Farmácia. E o CRT, ele tem validade de 1 ano. Só que os conselhos, eu não sei se todos estão tendo essa prática, eles criaram um QR Code, onde tem validade por 3 meses. Então, se essa empresa é uma empresa que participa de licitação,
ela precisa do CRT válido. Então, essa empresa, se esse conselho já tem o QR Code, ela vai conseguir usar seu nome, digamos, por um tempo, até você dar baixa. Deu abaixo, o QR Code perde a validade, porque os licitantes, muitas vezes, checam e abrem o próprio documento dentro do órgão. Mas, caso não tenha esse QR Code, esse documento, ele tem uma validade em cima dele por um ano. Então, eu já vi casos judiciais de empresas continuarem usando o nome do farmacêutico naquele CRT para, né, continuar a atividade dele, como aquele farmacêutico sendo responsável, e o farmacêutico descobrir e ajuizar uma ação de responsabilidade civil, e se o farmacêutico providenciou a baixa no conselho, ele vence a ação e recebe até indenização. Mas se ele não providenciou a baixa, eu já vi ação desse jeito também. Ele fez um contrato, tinha a prova do rompimento, mas ele não providenciou a baixa e ele não ganhou a ação judicial. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é ficarem atentos sobre isso também. E aí, o que acontece? Se você sai de uma empresa e você tem o acesso ao peticionamento dessa empresa, vá lá e troque você mesmo o RT na Anvisa. Se você não tem o acesso, solicita que a empresa faça isso. Tire você de ser RT e coloque o outro RT que entrou. É bom você pedir, porque aí você fica tranquilo que em nenhum órgão o seu nome está associado mais àquela empresa. Eu tive um caso de uma indústria de produto para a saúde que ela ficou usando, não foi uma empresa que eu prestei serviço, mas eu prestei serviço para uma concorrente dela. E essa concorrente começou a perceber umas práticas estranhas dessa indústria, e essa empresa que eu estava prestando a consultoria muito correta, começou a perceber umas práticas estranhas, e ela observou que na embalagem do produto que eles fabricavam, nas embalagens, estavam constando um farmacêutico, nem era do conselho de farmácia, desculpa, estava constando um responsável técnico, nem era do conselho de farmácia, era um químico. Eu não sei se você sabe, mas químico pode ser RT de empresa de produto médico. E ela foi verificar no conselho de química e eles informaram que esse farmacêutico tinha falecido já há mais de um ano. Então, olha para vocês verem. Uma empresa fabricante continuou usando um nome na embalagem e uma responsabilidade técnica com o CRQ daquele profissional que já tinha falecido. Isso deu problema para essa empresa, gente. Essa empresa foi denunciada na Anvisa e na vigilância isso deu problema, porque tem que ser alterado as embalagens, tem que acompanhar toda essa questão da empresa. Então, é para vocês ficarem atentos sobre isso. Então, qual o tipo de problema que você pode ter? Como o seu nome está ainda na Anvisa, aquela atividade para a Anvisa continua sob a sua responsabilidade. É claro, gente, que se você deu baixa no conselho, você tem uma prova de que você não está mais sob essa responsabilidade. Mas é bom atualizar no órgão para você também ficar tranquilo e saber que não existe aquilo no seu nome. E caso você esteja entrando para uma empresa, gente, e não sabe fazer isso, é algo que para você pega mal. Né? Farmacêutico é muito conhecido como que aquele que só assina, que não tem muita função. Mas você informar a empresa, olha, você não pode continuar usando o nome do farmacêutico anterior no site da Anvisa, vamos retirar para você não ter problema. Isso, gente, já dá um alerta na mente daquele empresário que você é uma pessoa que tem um conhecimento diferenciado. Isso já cria uma relação de confiança sobre o seu trabalho que é diferente. Então, são esses conhecimentos, esses detalhes que não são detalhes, que trouxeram diferença para a minha carreira, que trouxeram diferença para mim ser vista como uma profissional que faz uma diferença para a empresa. Porque se você dá uma informação dessa, a empresa vai falar, caramba, ninguém nunca me informou isso.
né? Aí você pode dar uma informação correta, uma informação embasada, falar, olha, por via das dúvidas, vamos fazer alteração. Me dá vocês têm o acesso, pode me colocar como gestor de segurança da empresa, lá no cadastro da empresa, que eu faço o peticionamento. Se você é aquele tipo de farmacêutico que tem estratégia, é um serviço que você pode vender, gente. Tem muito aluno meu que está vendendo para muitas empresas troca de responsável técnico, alteração de porte, que é um outro peticionamento simples, mas é delicado se você não conhecer. Porque hoje mesmo eu fiz uma aula para postar na plataforma e, de propósito, eu não troquei o porte da empresa. Para as pessoas verem, os alunos verem a diferença do valor. Gente, o peticionamento de AF dessa empresa de produto para a saúde estava, se não me engano, 17 ou 18 mil e 400 e alguma coisa, eu não me lembro exato. Mas se você mesmo for lá na instrução normativa, agora eu esqueci a lei, mas existe uma instrução que a lei que traz os valores de peticionamento, não é uma instrução, é uma lei. E se você for lá e olhar os valores de peticionamento para grande porte, é coisa muito alta. E o mesmo valor de peticionamento de uma AF para uma empresa, que é microempresa ou empresa de pequeno porte, é na faixa de R$1.000 e poucos. Então, olha a diferença que, se você souber disso, você vai fazer para uma empresa. Ela vai pagar o valor de sua consultoria multiplicado aí por 5, sei lá, 10 vezes, dependendo do valor que você está cobrando. Então, quando eu falo para os meus alunos, quando eu falo aqui em rede social, quando eu falo aqui nas lives, a diferença que você faz para o empresário, gente, é de conhecer a mente do empresário, o que importa para o empresário. Ele está focado na regularização muito mais porque ele é obrigado, porque às vezes participa de licitação e precisa desses documentos e acha que você é só aquele título para liberá-lo dessa questão, tirar esse problema da frente dele para ele faturar mais. Mas se você demonstra que você conhece o que interessa para ele e fala isso na sua conversa, ele vai interessar pelo seu serviço. Então, se você demonstra a importância que tem um peticionamento de alteração de porte, quanto que ele, por exemplo, se ganhar uma multa e entre um ano e outro, o valor dessa multa, inclusive, é reduzido, se ele comete uma falha e é multado, se ele tiver alteração de porte dele todo ano sendo feita, ele não corre esse risco. Então, por exemplo, tem aluno meu que vira e mexe me informa. Gislande, peticionamento para AF de drogaria independe do porte. Ok, mesmo que independa do porte, porque hoje eu não tenho essa informação com clareza, vou até pesquisar, porque há muito tempo que eu não faço peticionamento de drogaria. Mas se tiver uma multa no meio do caminho, aí depende do porte. Porque essa concessão desse benefício não está provado lá que a empresa alterou o porte. E a alteração do porte é obrigação dela. Comprovar o porte é obrigação dela. Se ela abriu mão do direito, exercendo o dever de comprovar o porte, ela assumiu o risco de pagar uma multa mais alta. Então, parece pequenos detalhes, mas no meio do caminho, gente, isso faz uma diferença gritante, gigante no seu serviço. E uma empresa, quando vê isso acontecendo, um profissional, ela te olha com olhos diferentes. Na hora que você dá uma informação dessa, gente, eu já vi isso inúmeras vezes acontecer. O empresário, ele para e fica me olhando assim, muitas vezes sem palavras. E aí ele entende. Ali naquele momento, você criou na cabeça desse empresário um referencial de quem você é completamente diferente. Ele está te tirando dessa caixa de um profissional que ele só põe lá dentro para ter o nome, para ter um alvará e uma AF, quando é o caso de precisar dessa AF para aquelas empresas que precisam. Então, são esses conhecimentos que fazem de você um profissional diferenciado. E aí eu te pergunto, você sabe fazer peticionamento da Anvisa de AF? Peticionamento de AF de autorização de funcionamento, que é o primeiro que existe? De alteração de porte? De alteração de responsável técnico? De responsável legal? De razão social? De cancelamento da empresa? Você sabe fazer um recurso?
Olha quantos procedimentos que você pode fazer para uma empresa. Quantos serviços que te dá uma consultoria onde você pode ganhar dinheiro com isso? Quantas empresas precisam desse serviço? Então, fique atento, gente. E aí, o que acontece? Para você começar a entender de peticionamento, você precisa entender da RDC 16, de 2014, que ela é básica sobre peticionamento. Ela fala dos requisitos necessários para você fazer um peticionamento com clareza e para ser deferido, para não ter problema de ter notificação de exigência, para não ter problema de ter indeferimento. Por causa disso, gente, eu gerei um curso todinho para interpretar essa norma. É uma norma pequena, mas eu interpretei e fiz 6 aulas, 6 ou 7 aulas, para você saber interpretar essa norma e já começar com o pé direito na área de peticionamento. Eu vou liberar esse curso, inclusive por um valor muito acessível. Se você está num grupo de WhatsApp, que foram grupos do evento, fique nesse grupo que eu vou liberar para vocês isso, um valor muito acessível para você poder fazer peticionamento. E vou deixar ainda essa semana aqui o link na bio do meu Instagram, para você já começar, gente, a estudar de maneira correta peticionamento, pelos requisitos da própria lei. Então, é isso que eu quero deixar você, gente, com um conhecimento embasado, um conhecimento da fonte de quem gera essas RDCs, essas normativas, é lá que você precisa estudar e aprender. Eu quero ver aqui, algumas pessoas fizeram solicitações, vou ver se essas pessoas realmente estão querendo entrar, talvez vai tirar alguma dúvida que seja útil para cada um de vocês. Nosso tempo está acabando, mas ainda dá para eu atender alguma pessoa que está me solicitando e eu não sei de fato se está querendo entrar. Eu aceitei aqui a Yala, vou aceitar a Érica Martos, se realmente está querendo entrar, mas eu estou achando que não. Pessoal, então esse era o recadinho que eu queria deixar para vocês hoje. Peticionamento é um ambiente na Anvisa em que você aprende, de fato, um conhecimento diferenciado. E outra, não é simplesmente sobre autorizações e responsabilidade técnica e responsabilidade legal. Quando você começar a mexer com registro, onde que é feito? Dentro do ambiente de Anvisa. Quando você começar a mexer com certificações de empresa, onde que é feito? Dentro do site do ambiente da Anvisa. Hoje, gente, não se manda documento para a Anvisa, quase não tem mais esse peticionamento. É tudo eletrônico. Tudo eletrônico. Então, eu quero que você comece a pensar como você ser um profissional diferenciado e passeando pelo sítio da Anvisa e passeando por áreas que não é qualquer farmacêutico que está fazendo isso. Eu estou aceitando a solicitação da Érica Matos, mas ela não está conseguindo entrar. Pessoal, esse era o recado que eu queria dar para vocês hoje. Essa semana eu vou fazer mais lives sobre isso e provavelmente eu vou liberar o link para você poder acessar esse curso com um custo bem acessível para você começar a estudar peticionamentos na Anvisa, para você começar a já, inclusive, fazer esses serviços para pisar o pé aí nessa água de peticionamento e já começar a vender esses serviços mais simples, fazendo um dinheiro extra, inclusive, se você hoje está na drogaria. Um colega seu que vira, olha, a drogaria que eu trabalho como RT, quer fazer um peticionamento desse, você sabe alguém? Você pode levantar a mão, se você está em algum grupo, eu faço. E já começa treinando assim, por pequenos trabalhos, entendeu? Essa que é a forma mais fácil, inclusive, de você seguir nessa jornada de consultor e também de RT. Quando você começa a se especializar, a aprender um conhecimento que não é comum, que não é todo mundo que tem. Então, pessoal, um grande abraço para vocês. Amanhã, de novo, eu vou estar aqui e a gente pode falar mais sobre esses assuntos que são muito importantes para você se destacar, se tornar autoridade como farmacêutico, ser reconhecido e, principalmente, bem pago. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui e continue me acompanhando, que a gente vai estar sempre trazendo conhecimentos aqui para você. E se você tem algum conhecimento que você quer que a gente fale, posta aqui, me manda inbox, me manda
né, uma informação do que você tem dúvida, que a gente pode trazer isso e discutir sobre uma forma de live também. Tchau, pessoal, até amanhã, então.